Olá, amadas irmãs, Jesus é o Senhor. Para quem ainda não nos conhece, eu me chamo Amanda e ao meu lado é minha irmã Samanta. E hoje iremos dar continuidade ao livro Uma Mulher Virtuosa em Construção. A lição que iremos dar continuidade é a lição 6, A Mulher Virtuosa é Sensível. Provérbios 31, 20. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Nessa questão do aflito, irmãs, é sobre estar angustiados, né, e preocupados. E necessitado, né, é alguém que está em sofrimento. Né, e dando continuidade, né, a mulher virtuosa tem bom coração. Ela não é egoísta, mas, ao contrário, sempre abençoa aqueles que a rodeiam. Sabe ajudar quando é preciso e está sempre pronta para estender as mãos, abençoando aqueles que necessitam. É uma pessoa sensível, que percebe quando alguém precisa de alguma ajuda, alguma palavra ou algum abraço. Romanos 12, 13 diz: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. A hospitalidade é um ministério importante para as mulheres. Ser hospitaleira é uma forma maravilhosa de mostrar o amor de Cristo a conhecido e desconhecido. Vemos na Bíblia a história da viúva de Sarepta, que em meio a uma época de escassez de chuva e, portanto, sem alimento, não rejeitou o pedido de hospitalidade do profeta Elias. Para quem não conhece a história, né, do profeta Elias, aqui o Senhor falou para a viúva, né, que ela iria, né, dar de comer a uma pessoa. E nisso quem veio foi o profeta Elias. E nesse meio tempo, né, Elias pediu para ela água, né, e um bocado para comer, né, alimento para comer. E ali ela não tinha, né, a quantia certa para dar. Mas ali ela fez conforme Elias, né, ordenou para ela. Né. Ali ela fez o bolinho, né, o Senhor falou para ele, o que ela tinha era só a farinha e o azeite, né. Mas ali o Senhor superabundou. Ele pediu para ela, né, dar água e fazer o que ela tinha. E nisso ela fez e ofereceu para ele. Né? E nisso, aqui tem um versículo que fala assim, o versículo de 1 Reis 17, 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela fez, segundo as palavras de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela, a farinha não se acabou, e da botija, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por meio de Elias. Como você reagiria caso a sua casa, pedindo por comida, entrasse... Aliás, volta. Como você reagiria se um estranho chegasse à sua casa pedindo por comida e água após meses sem chuva? Naquela época, quando não chovia, não havia alimento. Portanto, essa viúva mal teria alimento para ela, quanto mais para oferecer a um estranho. Qual seria a sua disposição em demonstrar hospitalidade? 1 Reis 17, de 11 a 16, descreve a reação da viúva quando Elias lhe pediu comida e lugar para ficar. Ela fez segundo a palavra de Elias, e nada faltou em sua casa. A hospitalidade não só beneficia a mulher que a pratica, mas a todos em sua casa. Peça a Deus que mostre caminhos para abrir o seu lar para a glória dele. Ou seja, né, isso é um exemplo prático para nós, que é o GFCM. Né? Se vocês, irmãs e irmãos também que estão nesse meio, família, né, ainda não abriu a casa para receber os santos, irmãos, ore diante do Senhor. Peça ao Senhor, fale, Senhor, me ilumina.
Eu quero receber os santos na minha casa. Vocês vão ver que vai ser uma bênção na casa de vocês quando você recebe os irmãos. E nisso também tem as reuniões de oração também, que é feito de casa em casa. No momento agora, por causa da pandemia, nós não estamos tendo, mas por meio via, né, o WhatsApp, juntar os irmãos para ter uma reunião. Irmãos, isso move montanhas, né? Que a oração, ela é eficaz para todos os nossos problemas. Aí aqui em Hebreus 13, 2, diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem a saber, acolheram anjos. Quando você abre a sua casa para os irmãos, pode estar acolhendo anjos. Que versículo rico. Aleluia. Amém. E desfrutando desse encargo, irmãos e irmãs, a hospitalidade, ela é acolher, né? Então, quando a gente abre a nossa casa e, primeiramente, o nosso coração, né, a gente está acolhendo, né, os irmãos, está acolhendo o próprio Senhor Jesus, né? E é um bem-estar não só para mim, mas a todos que estão à minha volta, a todos que estão dentro da minha casa, né? Um benefício para todos nós. E continuando aqui no livro, ser sensível não implica ser emotiva. Ter as emoções à flor da pele ou chorar quando alguém olha para você do jeito errado, nós mulheres somos mais emotivas do que os homens, mas estamos falando de ser sensíveis para identificar a necessidade das pessoas que estão ao redor. Ser sensível é estar ciente do ambiente. Existem muitas pessoas que sofrem em silêncio e passam despercebidas na nossa vida. Por falta de sensibilidade em nós, acabamos nos tornando muito egoístas e nos preocupamos só com o nosso próprio bem-estar e pouco com aqueles a quem amamos. Vemos na palavra que Jesus era super sensível. E hoje, essa humanidade de Jesus está em nós, se aprendermos a permitir que essa vida humana elevada seja expressa através de nós, mais sensíveis seremos. Para isso, precisamos criar intimidade com Deus, aprender a viver em sua presença. A intimidade com Deus concederá à mulher as virtudes necessárias para ser uma extensão do amor de Deus em tudo em que realizar. Amém. Uma mulher virtuosa deve ser sensível, o que significa que ela deve ter a capacidade de entender rapidamente a necessidade das pessoas ao redor. E para isso é importante saber ouvir. Irmãs e irmãos, você sabe ouvir as pessoas corretamente? Aqui continua. A nossa primeira reação é a maior das afirmações que ouvimos das pessoas, é a avaliação ou julgamento, e não compreensão. Quando alguém expressa sentimentos, atitudes, nossa tendência é quase imediata a sentir: isto é certo, isto é anormal, isto não é bom. Muitas vezes, quando ouvimos alguém falar, antes mesmo de que ela terminar, já estamos preparadíssimos para responder com todos os argumentos àquela conversa. Então, na verdade, a gente tem que parar, pensar antes de falar, porque muitas vezes falamos coisas que muitas vezes podem machucar, né? E quando machuca, há ferida, né? Então, nós temos que ir diante do Senhor, falar: Senhor, fala através de mim. Amém. Porque muitas vezes a gente fala sem perceber, e quando percebemos, já está tarde demais, já causamos o prejuízo para aquela pessoa, né? Continuando aqui, fala: na verdade, não ouvimos a pessoa. Precisamos aprender a compreender o que significam as afirmações para quem fala conosco. Não sejamos rápidas em julgar e falar. Escutemos atentamente as pessoas para poder compreendê-las. Amém. Aprenda a ser uma perfeita ouvinte. Isso será bênção para você e protegerá de falar palavras impulsivas. Impulsivas, irmãs, é problema com autocontrole emocional, né? E que possivelmente poderão machucar as pessoas. Numa entrevista com cerca de 1000 mulheres, descobrimos que a maior parte das mulheres na igreja são impulsivas e reativas. Isto é, são muito rápidas para falar, responder e agir. Não param e não pensam antes de agir.
Para o exercício da sensibilidade, é preciso criar o hábito de parar, respirar e refletir. O que Jesus faria no meu lugar? Esse momento de parar é muito importante para aprender a não sair falando o que queremos de qualquer jeito, sem nenhum cuidado, pois só assim machucaremos as pessoas, e isso nos afasta de ser mulheres sensíveis. Quando você parar, aproveite para voltar ao Senhor, invocar, ó Senhor Jesus, Amém. E muitas vezes, e colocar a mente no Espírito para reagir como Jesus faria no meu lugar, né? Aqui, irmã, nós precisamos aprender a ser boas ouvintes, né? Não saber a hora de falar, mas também saber a hora de agir, né? Porque muitas das vezes, né, nós queremos falar demais, mas não sabemos ouvir, né? E quando ouvimos, não sabemos ajudar quem está precisando. E às vezes o nosso falar, se não for usado de maneira correta, né, acaba contaminando quem está ouvindo, né? Porque às vezes é uma palavra de encorajamento, uma palavra também para poder repreender, mas aí, em vez de a gente ajudar, nós acaba instigando, né, palavras que no momento não tem necessidade, né? E que o Senhor venha a cada dia nos lavar nossa mente, lavar o nosso coração e muito mais ainda o nosso falar, o nosso coração. Que nós mulheres precisamos, né, ser sensíveis, mas ao ponto de depender do Senhor. Amém. Outra característica importante para ser uma mulher sensível é a empatia. Ser empática também é importante para uma mulher virtuosa. A empatia consiste em tentar compreender sentimentos e emoções de outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Experimente se colocar no lugar da outra pessoa para aprender a ver as coisas a partir do ponto de vista dela. Considere as ideias e o sentimento das pessoas como tão importante quanto os seus próprios. Amém. Você construirá laços maravilhosos. Um dos resultados do sofrimento por que passamos é desenvolver nova consciência relacionada àquelas que estão sofrendo. Como Deus nos consolou e nos ajudou a suportar nossos próprios sofrimentos, somos capazes de alcançar outros e lhes ministrar em situações semelhantes. Amém. É impressionante como Deus coloca à nossa frente pessoas que passam por situações semelhantes àquelas porque já passamos, para que possamos ajudá-las e confortá-las. Amém. Assim como fomos confortados por Deus. Pessoas, no meio de uma tragédia, precisam de alguém que passou por experiência similar para caminhar com elas. Amém. Como mulheres, geralmente experimentamos situações semelhantes ou similares. Por isso podemos nos identificar com os sentimentos uma das outras. Amém. E oferecer consolo de forma que ninguém mais poderia. Essa forma de oferecer consolo, irmãos, a gente está orando pela pessoa que está passando pela mesma situação, né? Porque aí será um conforto para ela, né? Se você passou, né, o Senhor te deu graça para você passar por ela, isso quer dizer que teve pessoas orando por você. Amém. Mas se você vê a outra pessoa passando pelaquela mesma situação que você já passou, seja também um refrigério para essa pessoa, orando Amém. por ela, né? Amém. Que aí sim você vai poder dar, né, a alegria interior que essa pessoa não está tendo. Então, ora, né? Lembrou? Ora. Fala assim, Senhor, eu estou orando por essa tal pessoa. Amém. O Senhor repreender. Se for algum mal, o Senhor repreenda. A tribulação, o Senhor passa. Porque o Senhor é o nosso refúgio. Amém. E aqui fala assim, se aceitarmos o consolo que Deus nos oferece em situações dolorosas, a tragédia não nos deixará amargas, mas nos tornará mais compassivas e cheias de compaixão. Em 2 Coríntios 1:4 lemos: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiveram em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amém. Na Bíblia, temos um grande exemplo de alguém que foi sensível e se compadeceu das pessoas, Jesus. Em nós mesmos não há compaixão, amor, misericórdia.
mas a humanidade de Jesus está em mim e em você, amada irmã. Amém. Não sejamos aquelas que apontam o dedo para outras, em tom crítico. Que o Senhor nos guarde, irmãs. Porque nós somos vasos para conter o Senhor, né? Amém. E nós, mulheres, precisamos, né, estar diante do Senhor com o coração puro, com o falar guardado, né? E a fim de somente descartar e desencorajar, né? Nós não possamos ser assim. Ser aqueles que criticam, que apontam o dedo, que isso ou aquilo é certo ou errado. Irmãs, isso não pode existir no nosso meio, né? Que o Senhor nos guarde. Amém. Tenhamos no coração o sentimento de misericórdia, compaixão, perdão, bondade e humildade no serviço a Deus e a seu povo. Amém. Busquemos mais da humanidade elevada de Jesus, seja por meio da leitura da Bíblia, da oração, do invocar o nome do Senhor Jesus, das reuniões da igreja e etc. Absorvamos os nutrientes da humanidade elevada de Jesus. Para isso, irmã, nós precisamos criar intimidade com o Senhor. Quando estamos no Espírito, experimentamos o amor de Deus, que nos faz olhar para outros com compaixão, ou seja, buscando compreender o que estão passando, suas dores e dificuldades, nos levando a exercitar a misericórdia. Assim, podemos nos compadecer das pessoas ao redor, amá-las e compreendê-las. Agora chegou, irmãs, o momento de nós refletir. Tem umas perguntinhas aqui e eu gostaria que as irmãs respondessem diante do Senhor, não diante dos homens, né? Porque é o Senhor que vai te dar a resposta de tudo, né? Independente da situação que as irmãs estão passando, não só como irmãs, como irmãos, né? E tem famílias também que estão nos assistindo, né? Amém. Você tem feito as coisas do jeito que Jesus Cristo faria se estivesse no seu lugar? Jesus, enquanto esteve na terra, foi um homem muito sensível. Você tem sido uma mulher sensível, irmã? Isso nós precisamos analisar no nosso coração. Amém. Você tem manifestado ações de sensibilidade? Você tem notado quando alguém está triste? Você tem orado pelas pessoas que surgem nos seus pensamentos durante o dia? Essa pergunta aqui, irmãs, é muito importante. Se você está dentro de casa, fazendo algumas tarefas de casa, ou até mesmo trabalhando, aí de repente vem, né, aquela pessoa, o nome daquela pessoa, orem. Porque com certeza está precisando de oração. Amém. Pode ser que a irmã ou alguém está passando por tribulação, ou vai passar. Então comece a orar para o Senhor libertar. Porque é por meio da oração é que o Senhor move, né? O Senhor põe as suas mãos abençoando e nos livrando. Amém. Aleluia. Você tem tido cautela para comentar sobre a vida de alguém? Irmãs, nós precisamos vigiar, porque quando fala cautela para comentar, é o gerar as fofocas. É o que né, nós ainda mulheres, né? Isso não é só as mulheres, né? Somos todos nós. Mas nós mulheres precisamos vigiar, né? Porque falar gera conflito, né? E vai gerar as fofocas. A fofoca, ela começa um negocinho pequeno, mas só vai aumentando, né? Um fala um pouquinho, o outro fala um pouquinho, quando vê tá um caminhão, sabendo. Tá todo mundo sabendo. Então a gente tem que guardar o nosso falar. Amém. Você tem tido temor e amor pelos líderes da sua igreja? Isso aqui também é um ponto importante que eu toco bastante, né? Se nós temos, né, orado, né, pelos nossos irmãos responsáveis. Amém. Os irmãos, né, muitas vezes a gente vê os irmãos, fala a palavra, mas não percebe que no decorrer da semana, no dia a dia dos irmãos, né, é um dia a dia atribulado, né? É a fase do trabalho, é em casa. Lembrou? Ore pelos irmãos de frente, que eles também precisam de oração. Não só como nós, né, que somos batatinha, mas os irmãos também que são de frente também são batatinha, que precisam também de oração. Amém. Precisam ser constituídos da palavra. Então, a gente lembrou dos irmãos, ore também, porque eles também precisam de oração. Você tem cuidado da vida espiritual da sua família, amadas irmãs? A nossa casa
né, é aonde que o Senhor vai trabalhar, é aonde que o Senhor vai crescer, né? Se eu estou cuidando do meu lar, né, o Senhor na nossa vida, Ele vai nos abençoando dia após dia. O nosso lar é o nosso alicerce, né? Onde que o Senhor vai trabalhar na questão espiritual. É em casa que nós passamos as nossas tribulações, é em casa que nós temos a nossa dificuldade. Então isso, irmãs, a gente tem que estar sempre tendo esse cuidado espiritual, né? Precisamos encorajar quem está na nossa casa, nosso esposo, nossos filhos, né? E no caso, irmãos, né? Independente, irmão, o nosso lar é aonde a bênção de Deus vai chegar. Amém. Você tem sido um porto seguro para as pessoas aflitas e ansiosas? Esse ponto aqui, né, eu toco bastante. Irmãos, se chega pessoas até você desabafando, é sinal que você precisa estar em oração também. Porque se chegou até você, é um sinal que você está constituído da vida de Deus. Ou seja, ela viu luz em você. Se ela viu luz em você, expressa o Senhor para ela. Né, que é por meio de mensagem, é por meio de versículo, até mesmo por meio de oração. Se ela chegou, né, até você, ore por ela. Amém. Porque ela está vendo em você um refrigério, um refúgio das coisas que estão acontecendo ao redor dela. Amém. Amém. Você tem sido uma referência de grosserias, irmã? Senhor Jesus, misericórdia, que o Senhor não santifica o nosso falar. Nossa boca foi feita para poder expressar a vida de Deus, né? Não sair com grosserias, ser conhecidas como no viver, né? Aquela ali não mexe com ela não, ela é muito grossa, ela é uma pessoa difícil. Senhor Jesus. Ou você tem sido uma referência de sensibilidade, alguém que pode, ou você tem sido, irmãs, uma pessoa de sensibilidade. Né? Quando alguém te vê, né, vê em você um refúgio, onde pode ver que você é uma amiga, né, que está ali disposta a ouvir, né, mas também a orientar no viver prático e no viver espiritual. Né? Que o Senhor, né, a cada dia, que Ele possa crescer essa sensibilidade em nós. Né? E agora chegou o momento que nós vamos orar junto com vocês. Vamos orar juntas, amadas irmãs? Amém. Senhor Jesus, quero ser uma mulher sensível. Desejo manifestar sensibilidade no falar e no agir. Quero ser sensível todas as vezes que precisar tomar uma decisão. Ó Senhor Jesus, Tu tens sido tão generoso comigo e me dado tantas chances para recomeçar. Quero parar todas as vezes que tiver de tomar alguma decisão, refletir o que Tu farias no meu lugar e fazer tudo do Teu jeito. Quero ser guiada pela Tua palavra, protegida pela Tua presença, sensível à Tua doce voz e a agir como Tu agirias em cada coisa que eu fizer. Senhor Jesus, ajuda-me a ser sensível a tudo que esteja no meu coração e fala comigo todas as vezes que estivermos um na presença do outro, em comunhão. Eu quero estar na Tua presença todos os momentos da minha vida, porque a Tua vida em mim me tornará uma mulher sensível em tudo e para com todos. Amém. Agora, irmãs, eu quero falar com as irmãs, né, que peça ao Senhor que dê a você sensibilidade em tudo, no falar, no agir, no pensar. Porque só assim manteremos comunhão com o Senhor dia após dia. E lembre-se, irmãs, que para nós nos tornarmos sensíveis, nós precisamos da palavra, Amém. Precisamos nos achegar ao Senhor. Amém. Somente assim nós seremos mulheres virtuosas, né, que falam em provérbios. Amém. Irmãos, agora nós vamos orar por vocês, abençoando, né, a sua noite, né? Amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Eu agradeço ao Senhor, amém, ó, por esta live, sim, pelas irmãs que estão nos ouvindo, sim, amém, pelas mulheres, amém, ó, por cada convidado, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor se faz presente em nossa vida, sim, Senhor nos leva a ser sensível ao Teu falar, amém, ao Teu agir, amém, Senhor Jesus, amém, Senhor nos leva, Senhor, a
a ter discernimento. Amém. Ao no que falamos, Sim, ao no Senhor que pensamos. Jesus. Amém. Não magoando as pessoas. Verdade, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Amém. Senhor nos leva, Senhor, a ter comunhão contigo. Amém. Ó ser, Senhor, seu melhor amigo. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, Amém. Senhor, graças te damos, Sim. Senhor, por essa oportunidade. Amém. Senhor Jesus, Amém. ó Senhor Jesus, Amém. consagramos cada irmã, Sim. Senhor, a quem está nos assistindo, Amém. Senhor Jesus, Amém. ó Senhor, vai de encontro do lado dos irmãos agora, Sim. Senhor Jesus, Amém. Senhor, dê sabedoria, Amém. Senhor, no nosso falar, Amém. ó Senhor Jesus, Sim. Senhor, queremos ser mulheres sensíveis, Sim. Senhor, atenta no falar, Amém. saber o momento certo de agir, Amém. ó Senhor, nos leva, Senhor, nos a chegar a Ti. Sim. Senhor Jesus, Amém. queremos ser trabalhada por Ti dia após dia. Amém. Nós estamos aqui para ser moldados. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado. Sim. Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, que a cada dia possamos ser encabeçados pelo Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós queremos nos tornar. Amém. Senhor, mulheres virtuosas. Amém. Diante da Tua presença. Amém. Senhor Jesus. Amém. 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 Então, irmãs, por hoje, em graça do Senhor, essa foi a nossa leitura, né? Não esqueçam, dê um joinha, né? Compartilhe lá com seus amigos no WhatsApp, com a sua família, com a todos que estão ao seu redor, né? E se você ainda não é inscrita, se você ainda é novo no canal, né? Não se esqueça de se inscrever, né? E nos siga também no Instagram. Que o Senhor abençoe vocês e tenha uma boa noite. Jesus é nosso Senhor. Amém.